Hoje recebemos aqui no estúdio o Dr. Cledson Nascimento, que vai conversar conosco sobre sua trajetória, os desafios aí da profissão e a importância do papel do delegado no funcionamento da nossa sociedade. Dr. Cledson, obrigada pela sua presença hoje aqui no De Boa, obrigada por ter aberto aí um espaço na sua agenda que eu sei que é bem concorrida e bem-vindo ao De Boa na 94. Muito obrigado, pessoal. Acho assim que eu aqui estando representando a carreira, né? É uma honra, assim, fico lisonjeado com tantos colegas aí, né? Aqui na cidade de Bauru. Mas foi um prazer, atendi, assim, como você falou, eu fiz um espacinho na agenda. Eu estava hoje lecionando na academia de polícia, né? No curso de formação dos escrivães. Pedi para ser um pouquinho mais cedo, porque eu não poderia perder a oportunidade, né? De estar aqui junto com vocês. É um prazer realmente. Vamos falar um pouquinho da carreira, um pouquinho da nossa... da profissão, né? Da rotina. Nós que agradecemos, doutor, imagina. É isso aí, a gente que agradece mesmo. E é o seguinte, galera, você pode participar aqui com a gente, viu? Você participa mandando sua pergunta aqui pro Dr. Cledson. Quer saber alguma coisa, como funciona, né, a profissão de delegado, o dia a dia, tem alguma dúvida, tem alguma história também, né? Manda aqui pra gente, 14982329494. Tá valendo prêmios? Hoje tem prêmio? Tem prêmio? Tem prêmio. Tem? Cinema. Ah, Cineinfã hoje pra galera que participa. Ah, o Cineinfã, a galera quer assistir um filminho de repente no final de semana, né? Então, já manda pra cá 14982329494 com a palavra cinema, pra gente saber que você quer participar do sorteio. Mas claro, participando, perguntando aí também para o nosso convidado do dia, né? E evidentemente você participando conosco vai estar concorrendo, só mandar a palavra cinema pra cá. É isso aí, lembrando que a sessão é qualquer sessão, tá bom? Qualquer filme, só não vale de feriado e estreias. O resto aí, ó, você fica à vontade pra você escolher o dia e o horário e o filme que você quer assistir. Ou seja, não sendo feriadão e nem estreia, pode ser aquele filminho no sábado à noite. Pode, pra levar o parceiro, a parceira. Sim, o ficante. O filho, a filha. Qualquer um. Pra entrar com 2 ingressos porque você quer. Isso. Quer, porque você pôs na cabeça de entrar com 2 ingressos. Quero assistir 2 vezes esse filme. Assiste, sai e entra de novo. Eu quero ocupar 2 poltronas. Também, verdade. Ou assiste um filme e depois outro. Exótico. Não é crime, né, doutor? Não, se o ingresso é seu. Então, tá tranquilo. Isso é verdade, isso é verdade. Você faz o que quiser, né, doutor? Eu tô um pouco nervoso, a primeira vez que eu tô em frente a um delegado. Eu também. Livre e espontânea vontade. Ainda bem que tá nesse ambiente aqui, né? Não é na delegacia, né? Aqui é então, ufa, né, Guilherme? Nossa. Deixa eu ver suas digitais aí. Uma olhadinha aqui. Saíram no banho. Nunca bateu um piano, porque eu adoro assistir os, né, bater piano, delegado. Hoje a gente já tem outros recursos, né? Hoje o reconhecimento facial, também, tirar foto no telefone, verdade. assim, já aparece todos os antecedentes criminais da pessoa. Tá bem mais moderno nesse sentido. Nós vamos falar disso aqui no programa. Precisa ver a cara do Guilherme. Ele assustou, assustou. Eu achei que ele ficou meio assustado. Não, dívida nas Casas Bahia não conta. Não conta. Ainda não. Bom, o seguinte, galera, participa aqui com a gente, manda aí a sua dúvida pro Dr. Cledson, 14982329494. Estamos aqui hoje com ele para falar do dia do delegado. Posso começar? Primeiro as damas. Seria bom. Doutor, vamos começar lá pelo começo, né? Eu quero saber como surgiu o seu interesse pela carreira policial. Se você teve algum episódio, uma inspiração, alguém na família que te motivou a escolher a profissão de delegado. Cara, particularmente não, assim, por mais incrível que pareça, né? Mas muitos dos colegas às vezes vêm, né, de famílias de policiais. No meu caso específico, eu sou ali da Bela Vista, né? Eu sou da 12 de outubro e a proximidade da delegacia regional ali me fez ter uma proximidade com policiais que nem eram familiares, mas tinha ali na época o saudoso Dr. Cardia, ele era padrinho de um vizinho nosso, ele sempre estava ali pela Bela Vista, ele passava com Monza ali, final 007, a placa dele, muito conhecido. Olha, lembra da placa? Lembra da placa. 007? 007, gente. Jefferson, que era um investigador das antigas também, sobrinho da minha vizinha. E ali, aquele contato, quando na época eu estava fiz o CTI, fiz o colégio técnico em mecânica, meu irmão é engenheiro de formação, e num dado momento ele falou assim, a engenharia vai te restringir muito a questão, principalmente aqui em Bauru, né? Você não vai ter campo e tal. Ele teve que ir muito cedo, muito jovem, ele foi trabalhar em Santo André, e ele falou assim, por que você não faz direito? Tá? Direito vai te dar uma gama maior de carreiras, e quando eu entrei na faculdade de Direito, aí sim a gente começa meio que direcionar as matérias
para aquela carreira que você deseja. Não tinha, na época era muito mais raro você ter delegados de polícia dando aula, hoje é mais comum. Na época, basicamente, eram representantes do Ministério Público, advogados e juízes. Mas nesse meio tempo de conhecer mais a carreira, conhecer ali os colegas que trabalhavam na delegacia, eu já direcionei as matérias penal, processo penal, constitucional, para a carreira de delegado. E graças a Deus eu formei em 98 e em 99 no meu primeiro concurso eu consegui ser aprovado. Boa. Eu já entrei na carreira. Parabéns, hein? Com 23 anos. Eu tinha 23 anos. Nossa, e fui novo. designado para trabalhar no extremo sul lá de São Paulo, no Campo Limpo. Um lugar, assim, terrivelmente... Tranquilo, Sussa. Não, muito pelo contrário. Sussa. Média Super tranquilo. Cara, média de 15 homicídios por mês. Caramba. Cadeia pública na época. Cadeia pública, né? O distrito possuía cadeia com presos. Chegou a ter lá na capacidade que tinha para 40. Chegou a ter 205 presos. Imagina um menino, né? De 23 anos. Conhecia São Paulo só de passar pela Marginal, porque meu irmão já estava morando em Santos. Então não conhecia nada. Fui pra lá, com a cara e com a coragem, e com a graça de Deus a gente foi aprendendo, né? E aprende realmente na raça. Da pior forma possível, né? Você trabalhar num lugar violento, sem muita, da parte assim, sem muito apoio, até institucional. Hoje eu vejo que é muito diferente. Quando a gente recebe um policial novo, você meio que acolhe realmente, né? Tenta direcionar. Na época não, você chegava lá, eu cheguei com ofício, se vira seu aí, plantão, né? tá aí, se vira, e assim foi. Mas foi o começo, né? Como você disse, sem nenhum tipo de familiar, foi realmente na raça, né? Onde a gente tá aí até hoje. Até embasado na resposta que o doutor deu, queria mais detalhes de como a pessoa se torna, então, de fato, Porque o doutor falou que fez direito, tem que fazer uma faculdade de direito, como que é? Isso, como que é o passo a passo, então? Vamos supor, eu tenho um amigo que é radialista, tem 36 anos, mas ele quer se tornar um delegado ainda. Sei quem Dá é esse tempo? amigo. Verdade que aquele cara quer ser delegado? Nesse caso específico, na formação do jornalismo, você não poderia ser delegado de polícia. Você poderia entrar numa das carreiras operacionais que exigem curso de direito. Para a carreira de delegado de polícia é necessário, né, o bacharelado em direito. Você tem que ser formado, hoje em dia são 5 anos, né? Na minha época ainda eram 4. São 5 anos de formado, mais o tempo do estágio, né? Que seria contado numa carreira jurídica. Quem é hoje policial, por exemplo, o escrivão, investigador, qualquer outra carreira, ele já conta nesses 3 anos de carreira jurídica. Mas se não, você pode, num escritório de advocacia, você tem que ter 3 anos de carreira jurídica, além dos seus 5 de formados. Então, no mínimo, mais uns 8 anos até você quieto, né, se Guilherme? formar e depois ingressar, né? Ou E aí seja, tem um concurso ainda pra passar. nossa, Tem também. Ainda tem o concurso. então no melhor fases. cenário, esse meu amigo, né? Já era. O seu amigo radialista Talvez Vai lá pra ficar próxima radialista encarnação. uns 10 anos. minimamente. Com melhor. 46. Mas olha, posso falar aqui e já aproveitar, né, o microfone. A doutora Marilda, que eu tenho um grande carinho, né, que foi inclusive bauruense, foi inclusive a presidente da Associação dos Delegados de Polícia. A Marilda entrou com 40, salvo engano, 42 anos. Que Ela legal. era, além, né, de formada em jurídica, ela tinha a formação de enfermeira. Ela foi enfermeira, inclusive, aqui do Lauro de Souza Lima. Um grande beijo Legal. pra Marilda. Depois beijo, Marilda. ela fez o curso de Direito e entrou como delegada de polícia. Nós somos colegas de turma, né? Ela já tá aposentada agora, obviamente, mas Parabéns, com 42 que legal. anos ela ingressou na carreira, então não tem tempo, né? Então Não tem vai, idade, ó, qualquer- vai. Às tá vezes, vendo? né? A pessoa chega ali com Quem sabe, cinquentinha. né? Nunca é tarde. Bom, um abraço então pra esse amigo radialista de 36 anos. Isso. E, doutor, quais foram os maiores desafios na preparação para o concurso? Olha, eu vejo assim, na época, e até hoje isso é um diferencial. Nós, né, meu pai é falecido, mas ele era funcionário do DR, né? Ele era funcionário administrativo do DR, minha mãe era dona de casa. Então, eu não tive a possibilidade de, por exemplo, fazer um cursinho do Damásio, um curso extra, né? Então eu tinha bolsa lá na IT. A questão do estudo, você tinha que ir para a biblioteca, pegar os livrinhos lá.
focar mesmo em relação a isso. É óbvio que se a pessoa tem uma possibilidade de um curso adicional, sai em tese ganhando um pouco mais. Sim, com Mas certeza. eu sempre falo, nada é impossível, né? Não, é muito verdade. estudo, realmente, é muito esforço e vale a pena. Eu sempre falo isso. A gente tem, assim, amigos que têm filhos já nessa idade, já tá procurando fazer alguma coisa, não tem segredo. Não adianta você achar que alguma coisa vai soprar para você ali no dia do concurso, salvo se for um ponto eletrônico, e aí é crime, né? Aí você vai se enrolar. Eu nunca ouvi falar disso. Agora, se você for lá realmente preparado, tem que abdicar realmente por algum tempo de alguma coisa. Abrir mão, pra você colher lá na frente, não tem segredo. Na vida da gente é esforço e depois você colhe, ganha o que frutos, planta, né? Preparar a terra para ver os frutos depois. Aqui na época que eu trabalhava em São Paulo, saía daqui 1h da manhã, pegava o ônibus, pegava Passe do Prata, madrugada viajando. Quando eu fui trabalhar aqui na região de Tupã, fui delegado em Herculândia, ia de carona com o caminhão do correio, morava na delegacia, onde tinha uma sala lá do carcereiro, falava pro carcereiro, pode sair daí, que carcereiro é pra ficar acordado, né? Pra ficar dormindo à noite. Então essa cama é minha, eu vou dormir. E assim e hoje a gente tá aqui, mas é muito esforço. E, doutor, quais as habilidades aí que o senhor considera essenciais para alguém que deseja se tornar um delegado? Tá. Outra coisa que é importante, o que diferencia, né, a nossa carreira dentre as outras carreiras jurídicas é essa questão híbrida. Por quê? Porque além de você exercer a atividade jurídica, no momento em que chega uma ocorrência, você tem que saber se aquilo é uma situação de flagrante, se não é, se é o caso de representar por uma cautelar, uma medida protetiva, você tem que ter o domínio do direito. Ao mesmo tempo, essa carreira também é operacional. Por quê? Porque o delegado de polícia tem que ir a campo, tem que acompanhar as diligências, a gente realiza a busca. Então a gente tem dentro da nossa formação, né, um curso de entradas táticas, tem o curso de conduta policial, como que eu vou abordar, como que eu vou algemar, como que eu vou ingressar num imóvel. Então é uma carreira híbrida. E é o que eu tava falando aqui, assim, fora dos microfones com os colegas em off. Uma rotina muito dinâmica, nenhum dia é igual ao outro. Né? Não tem uma rotina assim certa. Hoje eu vou fazer isso, vou ouvir tal pessoa, eu tenho uma pauta na audiência, esquece. Chega lá e vê o que vai fazer. E vê o que vai acontecer. E sempre acontece alguma coisa diferente, a questão dos sobreavisos, a gente é chamado fora de hora, né? Então, se você tá numa semana de sobreaviso, a família até já sabe, vamos marcar um aniversário. Não dá. Podemos ir, mas não sei se pode ser que eu vou chamar o Cledson vai sair no meio da festa. Tocou lá o telefone, tô indo. Tchau, galera, é isso aí. E assim... E já que a gente tá falando dele, né, assim, meio particular da sua vida pessoal e, né, por enquanto, tem uma ouvinte com uma pergunta, né, Gui? Eu ia deixar ela pra depois. Pra depois? Isso, tá mas bom. chegaram outras perguntas aqui. É verdade, então manda. Quer deixar pro próximo bloco ou vamos agora? Manda uma ainda? já, manda uma. Ó, doutor, qual você considera ser o maior desafio na relação entre a Polícia Civil e a comunidade da nossa cidade e que tipo de parceria ou iniciativa concreta o senhor acredita que poderia ser criada para melhorar a confiança e a colaboração dos moradores nas investigações? É a pergunta do Marcinho. Valeu, Marcinho. Muito obrigado pela audiência. Ótima pergunta. Muito interessante a pergunta. Boa. Né? Eu vou falar um pouco, óbvio, entro mais no mérito da minha atividade atual, né? Que eu sou delegado responsável por homicídios e a gente precisa muito da colaboração da comunidade. Em regra, a maioria dos crimes acontecem nas regiões mais periféricas, onde as pessoas têm receio, não só receio, mas ela efetivamente, ela corre um risco se ela eventualmente passar uma informação, procurar a polícia. Então isso, se a gente não tiver construído essa confiança para receber essas informações, e não só receber a informação, você tem que receber, trabalhar, processar a informação e a pessoa quer ver aquele resultado, né? E isso que eu acho que esse relacionamento, essa confiança, ela vai ser mais robusta se a gente der a resolutiva. Fiz a denúncia, me arrisquei, eles foram atrás e foram verificar. Trazendo para outro campo, por exemplo, que acho que é uma coisa que aflige a grande maioria da população, tráfico de drogas, né? Se não tiver uma denúncia, uma informação, onde, ali naquele local tem um tráfico, mas quem guarda a droga é fulano, polícia não tem bola de cristal. Se a gente não contar com a colaboração da população nesse sentido, a gente vai pouco evoluir. E, obviamente, eu acho que é uma via de mão dupla. Uma troca, Uma troca. A população leva a informação, a polícia
acredita, realiza aquele trabalho e dá a resolutiva. Ó, isso vai incentivar as pessoas a cada vez mais ter essa confiança, que é o papel da Polícia Civil, né? Então, sim, a gente aqui tá falando numa entrevista mais descontraída, mas é importante porque às vezes as pessoas não sabem qual é a função da Polícia Civil. A Polícia Civil, ela tem a função de investigação, ou seja, infelizmente aquele crime já ocorreu, aquele crime que deveria ser prevenido já ocorreu, aconteceu o roubo, aconteceu o furto, aconteceu o homicídio. Então, a partir de agora, a Polícia Civil recebe esses dados e passa a investigar para indicar o autor e provar que ele praticou aquele crime, que é a nossa função constitucional, entendeu? Então, às vezes, o pessoal liga assim: doutor, pede pra passar uma viatura aqui no meu comércio porque tá tendo, um cara tá encostando. Eu falo, gente, mas essa não é atribuição, não. É a militar, tem que ser a polícia militar, tem que falar na base lá do bairro, falar com o comandante, porque antigamente, né, até as novelas às vezes parece o delegado dando ordem pro policial. O delegado não dá ordem pra policial militar. O policial militar, ele faz parte de uma outra instituição, né, seguindo a sua hierarquia, e existe uma colaboração entre as duas polícias, mas o delegado não tem nenhuma atribuição para dar uma ordem para uma determinada viatura passar num local e atender um local, atender uma ocorrência, né? Então isso é um pouco meio da cultura popular, principalmente o pessoal às vezes que não sabe diferenciar as funções, né, de cada uma das vendo a dramaturgia atrapalhando? Atrapalhou um pouco, né? Atrapalhando, com o delegado falando na novela, vai lá no bairro da Bibi perigosa. Aí complica tudo. A música, seu delegado prende o Tadeu. Doutor, vamos falar um pouco de como que é a rotina, então, de um delegado. Como que é? Você falou que não tem muita rotina, assim, né? Então, o doutor acorda, vai lá pra delegacia, e aí, o que acontece lá? Sim, nós temos dentro da nossa rotina do dia a dia os chamados inquéritos policiais. São aqueles crimes que já ocorreram. Foi instaurado um procedimento onde a gente vai dando o andamento em relação a intima tal pessoa para ser ouvida, vamos requisitar um laudo. Em regra, dentre essas investigações, muitos dos dias nós realizamos as chamadas buscas e apreensões. Então a gente representa o Poder Judiciário, combina lá com a equipe, gente, 5:30 da manhã, todo mundo aqui na delegacia, 6 horas vamos entrar lá na residência, tentar achar a arma, prender o procurado, o indivíduo que já está identificado naquele inquérito. Temos as atribuições, além dos inquéritos policiais, de dar o andamento, né, nesses requisitar laudo, ouvir as partes. Então você une essa parte burocrática com essas diligências de dia a dia. Preciso, por exemplo, identificar onde está residindo uma pessoa. Você pega a equipe de investigação, manda lá o pessoal para seguir, né, aquela coisa mesmo de investigação. Segue com uma viatura descaracterizada, vai tentar ver onde o indivíduo mora, com quem ele está se relacionando, tudo isso que vai trazer para o relatório de investigação e que nós vamos depois pedir para o Poder Judiciário o ingresso numa residência, que é a busca e apreensão, uma ordem de prisão e a formalização desses atos no dia a dia, né? Eu falo que além por ter essas diligências, mas elas não são rotineiras, porque eu não tenho, hoje de manhã eu vou só ouvir, hoje de manhã eu vou atender local. Não tem, cada dia é diferente, que as demandas vão surgindo e você vai encaixando, né, ali, né, no seu dia a dia. Certo. Beleza. Legal. E como funciona o processo de investigação desde o momento ali, no nascedouro, né, em que chega o caso à delegacia, doutor? No nosso caso específico, que é a investigação de crimes de homicídio e tentativa, né, a grande importância é o acionamento pro local. E isso que eu falei para vocês, que não tem muita hora. Invariavelmente, esses casos acontecem no final de semana, de madrugada. Então é muito comum a equipe de sobreaviso da Delegacia de Homicídios da DEIC ser acionada para comparecer no local onde aconteceu esse crime. Então aí a gente mobiliza lá todo mundo, a equipe que já está escalada, deu um local lá no bairro X. Pegamos, reunimos, vamos lá pro local, acompanha a perícia, entrevista com as pessoas lá, o que você viu, onde tem câmera. São os primeiros, que a gente chama de investigação de local. Muito os legal. Primeiros elementos que a gente busca e que realmente são determinantes para ter um sucesso da investigação. Essa semana até a gente divulgou, nós estamos com uma média de 84% de casos esclarecidos, né?
Porque a gente só trabalha com as autorias desconhecidas. É uma boa média, né? É um índice bem alto, mas isso é graças ao trabalho da equipe, né? A equipe comparece no local, o pessoal o dia inteiro correndo atrás de informação, indo pro local de crime propriamente dito, acompanhando as perícias, né? Então, realmente, se não for assim, a coisa não funciona. Então, não é só uma pessoa, né? É a equipe toda para ter um trabalho bem feito, né, doutor? Com certeza. Gente, eu sempre falo isso. O delegado aparece para dar entrevista porque ele é alguém que tem que estar exposto para e não é o delegado, é a instituição. Você representa. Então eu estou representando uma instituição aqui, né? A Polícia Civil está sendo representada pela minha pessoa. Sim. Por trás tem uma gama de colegas de policiais civis que, por óbvio, pela própria atividade, eles não podem, como a gente diz, queimar a cara, aparecer, né? Por quê? Porque amanhã depois ele está dentro de uma comunidade, fazendo um levantamento, buscando uma informação, tá certo. E ele não pode ser exposto. Então, deixar bem claro, né? Não é o Cledson que realiza as coisas. Hoje eu estou delegado da DEIC, estou delegado da Delegacia de Homicídios. Já teve outros, vão ter outros, né? Mas hoje eu estou aqui representando uma instituição chamada Polícia Civil do Estado de São Paulo. Legal. E as principais responsabilidades de um delegado, além dessa coordenação das investigações, doutor? A gente tem, assim, o delegado, por determinação constitucional, nós somos os dirigentes da Polícia Civil, né? Então, até essa parte de coordenação administrativa, a gente tem setores administrativos dentro da Polícia Civil, que são aqueles setores que, se não fossem por eles, nós, por exemplo, enquanto eu estou aqui trabalhando na investigação, eu tenho colegas que estão realizando licitações, estão realizando compra de material, de armamento, de viatura, né? Para quê? Para que eles deem condições para quem está na atividade fim realizar o seu trabalho bem feito. Bem feito, né? É verdade. Então, todo mundo tem o seu valor dentro da instituição. Desde aquele que está trabalhando atualmente de uma forma mais interna, desde aqueles que estão efetivamente realizando a atividade fim. É isso aí. Licença. Agora sim tem a pergunta da nossa ouvinte. Opa! Por que aconteceu isso? Seu Crei, som. Agora com eco. De novo. Não entendi por que Entreguei tá assim. minha idade agora também, hein? Nossa, gente. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo aumentar o volume. Eita. Quer que eu dispare por aqui? Dispara por aí, vai, Gui. Peraí, deixa eu só localizar então. Enquanto são 14 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui com o Dr. Cledson, delegado da DEIC de Bauru. Eu tava quase pegando aqui, mas alguém mandou alguma coisa. Então. É final 31-35. Isso. Vamos lá, deixa eu ver se tá na altura perfeita. Vamos lá, hein? Boa tarde, pessoal do De Boa, todo mundo da 94, aqui Simone Tuller falando. Eu gostaria de perguntar pro Dr. Cledson como eles fazem, né, assim, os delegados, se eles fazem algum acompanhamento psicológico para não se envolver emocionalmente com os casos, porque eles encontram casos dos mais diversos tipos, né, na profissão. E como que eles fazem para não tentar, pelo menos, né, não se envolver emocionalmente com as situações em que eles estão trabalhando? Valeu, galera. Quero ganhar as graças do cinema. Pode ser aí. Ouvintes de alto nível. Já tá participando, Simone. Obrigado pela pergunta. Alto nível na pergunta. Excelente, né? Pergunta. Excelente. Bom, eu posso falar por mim, posso falar por outros colegas. A gente sabe que realmente, infelizmente, na nossa instituição, muitos policiais acabam, às vezes, sucumbindo, né, em relação a justamente essa pressão. Pressão de trabalhar fora de hora, pressão de plantão, pressão de ver trabalhar só com tragédia, né? Então, eu sempre brinco isso. Eu tô falando pra vocês que hoje eu tava dando aula lá no curso de formação. Então, eu falo, se alguém vai entrar na polícia achando que alguém vai chegar lá e falar assim, estamos fazendo uma festinha lá em casa, tá faltando você quer ir lá pra compor? Vamos lá, né, celebrar? Não vai. Quem vai procurar a delegacia é alguém que tá com problema, e às vezes com problemas sérios e situações realmente que são chocantes, né? Se a gente for ver, eu tô com 25 anos de carreira, quantas coisas que a gente já viu, coisas que realmente chocam e machucam. Eu não, particularmente, eu não faço nenhum tipo de acompanhamento. Eu consigo separar muito bem, né? Não tem como você falar assim, não levo pra casa os produtos. Porque você tá lá, às vezes, de madrugada, acordando, pensando, puta, como que eu vou fazer pra prender o cara? Eu consegui um telefone dele, esse telefone dele tá escondido em tal lugar. Então a gente pensa em relação à execução do trabalho. Mas se eu levar comigo, falar assim, mas ele matou uma pessoa, como será que a mãe daquela pessoa que foi morta tá vivendo agora? Isso eu tenho que abstrair. Sim. Porque senão a gente... Não tem como, né? Eu penso que qual que é a resposta que a gente pode dar? Prender o autor,
levar, né, ele para justiça e tentar que lá na frente pagar, ele seja, né, pagar por isso, né? Na forma da lei e a gente assim dando uma resposta para aquela família, para aquela sociedade do que tá ao meu alcance. Né? Eu não passei em concurso para jagunço, para justiceiro, não. Eu passei no concurso para delegado de polícia. Então meu papel é identificar, prender e que a justiça fala, mas a pena foi baixa, poderia ser mais. Não tá no meu alcance. Não tá no seu alcance. Eu vou fazer o meu melhor, a minha equipe vai fazer o melhor, a gente vai se desdobrar, a gente passa tempo, às vezes fora de hora, sem voltar para casa, não come, não janta, mas levou lá o indivíduo, prendeu, meu papel tá feito. Vou acompanhar, tá? Eu não faço nenhum tratamento psicológico nesse sentido, eu consigo, né, me equalizar bem. Às vezes assim um remedinho que eu tomo, ele é verdinho assim, tem uma estrela vermelha, vem em lata ou vem em garrafinha. Long neck. Uma long neck, finalzinho da tarde. Esse é o que eu relaxo, né? Ô, doutor, e a gente não falar o tempo inteiro só disso, também, né? A gente tem que ter outra atividade, tem que praticar esporte, tem que reunir com os amigos, ouvir uma boa música. É isso que nos faz não ficar naquela escape, pilha, né, doutor? Pois não. Ter o seu escape, né? Sim, é o escape. E cada um é de um jeito. Eu penso que a prática do esporte, a reunião, né, num ambiente fora, você dar risada, não ficar naquela questão pesada que é o ambiente policial por si só. Em regra, polícia gosta de se reunir com polícia. Né? E mesmo você tá, às vezes, numa reunião com outras carreiras, todo mundo pergunta, né? Como é esse caso? O que é aquilo? Então eu falo, com todo respeito, mas assim, ninguém pergunta pro dentista, como foi a obturação que você fez no seu dente, né, tal. Não, é perguntar pro policial, como que foi a prisão lá. Chama mais a atenção, né, mas eu entendo, eu compreendo. Mas, doutor, você também é advogado, né? Sim. E o pessoal também pergunta, né? Eu tô com um processo. Isso é verdade. Pro médico, né? Quem não tem um amigo, né? Quem não tem um amigo, fala, eu tô com uma dorzinha aqui no joelho. Até pro dentista que o doutor falou agora, tem pessoa que tá no Bauru Shopping ali e abre a boca pra falar, tem um negócio preto aqui no meu dente, será que é cárie? Não, óbvio. Toda carreira é complicado, E o senhor disse, doutor, a respeito da sua carreira, 25 anos, né? Tem alguma coisa que te surpreende ainda, ou hoje em dia é muito difícil, né? Que te choca? De repente, sei lá, casos que envolvam crianças, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho uma visão muito própria disso, né? E às vezes o pessoal até, eu sou muito religioso, né? Eu sou católico, mas muitas vezes eu vejo atrocidades que eu falo que isso não é possível que tenha sido cometido por um ser humano. Eu vejo essa pessoa como um instrumento do mal ali que pulou nele, nas costas dele, fez aquilo, ele cometeu e que não é possível. Tem coisa assim que eu vejo. Então, atrocidade a gente sempre tá vendo uma nova, né? Sim. Principalmente hoje em dia. Talvez pelos meios de comunicação hoje em dia divulguem coisas mais, muito, né? mais rápido, muito em tempo real. Talvez isso já existisse, né? Num passado mais recente, mas hoje é tudo e vocês devem ter percebido isso, que quando acontece uma situação que é divulgada, a regra geral é que logo na sequência aconteça em outras partes repetições do Brasil ou do mundo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer visibilidade. A pessoa tem algum problema psicológico, ele quer uma situação de falar, não, eu vou acabar com a minha vida, vou fazer uma atrocidade e vou ser lembrado. Famoso, Os 15 minutinhos de fama, embasado numa coisa terrível. Então, se você falar assim, coisas que chocam, realmente, quando envolve criança, quando envolve, um idoso, como uma pessoa é possível, né? Bater num idoso, sabe, agredir uma pessoa que não oferece nenhum tipo de resistência. Então é o cúmulo, né, da maldade. Mas eu não posso, dentro da minha função, ir lá e extravasar uma raiva em cima daquela pessoa. A gente tem que ter o sangue frio, o profissionalismo, porque hoje em dia você pode, eu sempre falo isso, pessoal, a gente pode pôr a nossa investigação tudo a perder se a gente não seguir, né, as regras. Então o que é a regra? A regra é a gente fazer uma captura limpa, né? Aprender, ouvir, dar o direito de oportunidade. Então todo mundo fala, não, porque como que pode a pessoa ser advogado? O advogado criminalista, ele não é uma pessoa que é o inimigo da polícia, muito pelo contrário, ele é necessário, né? No caso, a contraditória e ampla defesa, por mais atroz que seja aquele crime,
ele vai ter que ter um advogado, e o advogado tem que ser, entre aspas, parceiro, né, da polícia, do Ministério Público, do Judiciário. Por quê? Porque quem ganha é a sociedade, entendeu? Então a gente não tem nenhum tipo de conflito, problema com advogado de defesa, muito pelo contrário, né? A gente tem, assim, um bom relacionamento com toda a OAB, e cada um fazendo o seu papel. Cada um fazendo o seu papel, isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui, na verdade transmitir um abraço. Boa tarde, o melhor delegado de polícia de Bauru. Manda um abraço pro Dr. Cledson, é o Thiago Chacon. Poxa vida. Mandando pra cá. Valeu, Thiago, muito obrigado pela audiência. Foi isso aí. Amigo de longa data. Grande Thiagão tá com a gente aqui também. Você continua mandando então a sua mensagem, né? A sua pergunta, a sua curiosidade do dia a dia de um delegado. 14982329494. Dito isto, podemos voltar pro roteiro. Desculpe bora lá. Atrapalhar, Imagina. Carol. Delegado, o senhor ficou conhecido nacionalmente aí, né, pela condução do caso Cláudia Lobo. A gente quer saber como foi para o senhor assumir uma investigação com tamanha repercussão, responsabilidade, e qual é o papel do delegado num caso desse, de grande, assim, repercussão. Sim. É o tipo de coisa que a gente não escolhe, né, cara? Então eu tava lá, né? A atribuição era minha e, né, eu falo, tudo tem um propósito. Eu acho que Deus colocou, né, isso no nosso caminho para que eu vejo que, infelizmente, né, aquele crime de homicídio, ele propiciou a que outras irregularidades fossem apontadas, descobertas, né? Então nada é por acaso. Se não fosse por aquilo, talvez até hoje estariam lá, né, tirando dinheiro de uma instituição de caridade, que eu acho que é uma coisa. A gente falou de alguma coisa te choca. Né? Isso é muito tipo mais de chocante, coisa choca, né? A gente vê às vezes um homicídio, uma periferia, mas isso é muito mais chocante. Como a gente pensa assim, né, doutor? Como que as pessoas deitam no travesseiro depois e dormem? Né? Tirando de crianças, sim, né? De criança especiais. Né? Gente, pelo amor de Deus. É fora de qualquer cogitação. Mas voltando à sua pergunta. Então, a partir daquela situação que ocorreu, e aí, mais uma vez eu volto a dizer, nós tivemos uma união ali de esforços em razão da pressão, né? A pressão popular, a pressão da mídia administrativa, mesmo, né? interna, que tem situações que tem que se resolver, não tem pra onde correr. Né? Então foram períodos, eu lembro na época, até minha esposa fala, nossa, teve um dia que eu olhei aqui, você tava com umas olheiras fundas, você não... Porque não é que isso não te causa algum tipo de emocional, te esgota física e psicologicamente. Física e psicologicamente, porque você tem, e não é só aquele caso, eu sempre falo isso, na nossa função, já viu aqueles malabaristas de circo? Sim, tem 7 pratos vários, rodando? Né? Fica rodando tudo lá. Eu tô cuidando desse caso aqui, mas se eu parar de rodar aquele do canto, tem outra pessoa, outra família lá que tá esperando. E se vocês forem lembrar da época, a gente não deixou de cuidar de nenhum caso, né? Foi cuidando. E esse esforço coletivo, que na época a gente atravessou grande dificuldade, foi uma das situações que eu até, na época eu falei, Bauru precisa de um sistema de monitoramento. Isso. Não tem, câmeras, a gente tá pegando, né, na unha, tá pegando câmera de comércio, contando, né, com a boa vontade das pessoas, que num caso desse até ajuda, mas e numa circunstância que às vezes, não tem, minha câmera não grava, eu não consigo pedir uma busca domiciliar para cada imóvel de uma pessoa que se negue a fornecer uma câmera, né? Então isso foi outra coisa que foi importante, a gente viu aí em tese uma melhoria, mas naquele período foi muito desgastante nesse sentido, e uma coisa que eu falava, né, eu sei que a imprensa tem que noticiar, tem que dar as novidades, mas o que acontecia? O delegado era o mesmo, de manhã até a noite. As equipes de reportagens trocavam. Então o repórter que assumiu às 13 horas, ele perguntava se já tinha novidade coisas em relação à da manhã. Sim. E no Jornal da Noite já queria, e eu não conseguia. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou decretar sigilo nesse inquérito, né? Nós vamos passar pro Dr. Bertuoso lá do The Inter, que é o nosso, a responsabilidade dele divisionário, para passar para a imprensa só quando a gente tiver novidade, porque não dá pra gente dar para e passo qualquer, e aquela situação de já ter surgido o nome do presidente e a gente ter que segurar aquilo, né? Num sigilo, e obviamente se não tivesse bem comprovado, qual promotor, qual juiz que concordaria com o pedido de prisão temporária do presidente da entidade se nós não tivéssemos apresentado elementos firmes, né? Provas para que fosse decretada. Né? Então isso eu falo, é a confiança do Poder Judiciário no trabalho da Polícia Civil, né? E eu
depois até descobri que ele alegou lá na fase processual. Não, na época o secretário de segurança estava aqui e o delegado tinha que apontar algum suspeito e eu fui o bode expiatório. Pelo amor de Deus, né? Chega a ser assim, risível, né? Uma circunstância dessa. Então, na época, teve obviamente uma pressão, ele tentou desviar a situação para um familiar da Cláudia, né, para parecer que se tratava de alguma coisa relacionada ao envolvimento de uma pessoa com o tráfico, mas a gente conseguiu, graças a Deus, né, iluminados, a gente conseguiu uma imagem que foi determinante, deles trocando ali de lugar no veículo, no carro, né? E tirando toda aquela versão dele que ele não tinha saído, né? Mas isso foi graças ao trabalho da equipe, mais uma vez, né, de investigação, que buscou essas imagens na unha e conseguiu direcionar a nossa investigação. Até complementando a respeito desse assunto, doutor, para quem acompanha casos assim pela mídia, né, esses casos midiáticos, muitas vezes parece que tudo se resolve até rapidamente, né? Mas na realidade, como é conduzir uma investigação tão complexa assim, até no âmbito nacional, né, do início ao fim? Sim. Coincidentemente, hoje no curso de formação eu estava dando uma matéria, né, hoje pro pessoal lá, relacionada à entrevista investigativa, e é o que a gente fala, no começo de um caso complexo, você tem vários caminhos para seguir. Você não pode abandonar nenhum. Você vai seguindo todos ao mesmo tempo e conforme alguma informação vai chegando mais precisa, você abandona outra, é como se fosse um GPS te guiando, né, por uma situação. E é o que eu falo, nesse momento, mais uma vez eu coloco aqui a questão da religiosidade, né, uma iluminação do Espírito Santo de vir e falar assim, pesquisa quem que é a família desse Roberto aí. Eu não sabia quem era Roberto, né? Presidente da PAI. E eu olhei nos sistemas e eu vi que ele tinha familiares no bairro Jardim Pagani. E como a gente tinha o veículo indo ali para aquela direção da Nuno de Assis, indo em tese para a região ali de Arealva, nós não tínhamos ainda parado para a possibilidade de verificar se ele tinha entrado no bairro. E foi aí então, com base no endereço da família, que foi dada uma direcionada para tentar buscar imagens naquela região. Foi onde viu o veículo passando pela via marginal e entrando naquela via onde ele parou. Então, para quem não acredita, né, não tem como. Eu falo, se não é naquele momento, né, essa inspiração chegar e falar assim, faz isso, olha isso, vê, porque não tem como. Não foi ninguém que falou assim, eu vi esse carro lá, né? Isso alguém podem chamar, né, de tirocínio, expertise. Para mim tem outro nome, né? Uma inspiração assim que vem, porque a gente tá trabalhando de forma correta, né? Procurando realmente buscar uma solução melhor para a sociedade, não é nada de interesse pessoal que tá envolvido. Eu acho que as coisas, o bem vai nos direcionando e vai nos indicando o melhor caminho a se tomar. Foi o que foi feito, né? E a comoção pública nesses casos como o da Cláudia, aumenta a pressão, ela aumenta a pressão sim da mídia, né? Mas ela aumenta a pressão interna pro senhor? Aumenta, né? Porque todos nós, né, temos, a gente tem o superior hierárquico, a gente tem a delegacia geral, o pessoal da delegacia geral quer ao todo o tempo que você deu uma atualização, então isso é uma pressão que interna, não é assim, se você não resolver eu vou te tirar, isso não existe. Sim, não é impossível. E essa pressão é própria nossa, né? Você tem essa responsabilidade, você tem esse dever, né? O seu dever para com a sociedade. Muitas vezes, quando as situações às vezes não dão certo, eu sempre falo isso, ninguém já viu aquele filme americano que o cara chega e promete pra família, não, eu vou resolver o seu caso. Não é assim que funciona, você não pode prometer isso. O que a gente pode prometer? O maior esforço possível e a dedicação de todos. Mas tem um imponderável, tem situações que às vezes não se revelam naquele momento, tem que ter paciência, às vezes a família cobra, a família vai na corregedoria, porque assim, se você não fica para e passo, falar, o que você fez essa semana? Eu não posso, eu falo, não tem como eu falar pra você tudo que eu tô fazendo no caso seu. Porque como eu falei, eu tenho 74 inquéritos, estamos cuidando de todos. Não é pelo fato de eu não te dar uma situação que eu não tô fazendo nada. Né? Então o pessoal tem que compreender isso aí. E às vezes, obviamente, a gente sempre, quando é prisão, é divulgado, né? O pessoal vai ver, lá na frente realmente foi injusto, eu não sabia que você estava. Lógico que você não sabia, eu não podia falar. Né? Não sei até onde essa informação vai chegar, né? Vai chegar, vai vazar. Então é assim que funciona. Doutor, e investigações, né, de repercussão nacional e complicadas costumam exigir aí longas jornadas, né? A sua esposa até falou que o senhor estava com uma olheira enorme. E são decisões difíceis também. Eu quero saber como que o senhor lidou emocionalmente com essa pressão diária nesse caso. Eu
particularmente, assim, eu tive a sorte porque eu já tô há um certo tempo, né, na polícia. Acho que a gente já vai ficando com uma casca aí. Em alguns casos a gente então consegue, como eu falei, lidar melhor com isso. Mas existe realmente essa pressão psicológica, o próprio internamente mesmo, nós querendo resolver, querendo dar uma resposta. O Dr. Ricardo Dias, né, que é o meu divisionário, ele fala muito isso, porque ele, num passado um pouco mais, não tão recente, mas não sei se vocês se recordam quando aconteceu o homicídio do Sapé, que era um secretário municipal aqui em Bauru. E o Dr. Ricardo era o titular na época DIG, né? Tinha a divisão de homicídios dentro da DIG, e ele passou por isso, né? Como era um secretário municipal, muita muito pressão. Conhecido em Bauru, né? O Sapé. Sim, ele era muito querido, ele era secretário do esporte, né? Teve assim uma morte também violenta por uma circunstância bem banal, por causa de bovinos que tinham ali na região do Vale do Igapó, alguma coisa nesse sentido que eu me recordo, mas ele passou por essa pressão e ele sentiu isso, que ele falou assim, mais um caso de Bauru que vai ficar sem esclarecimento. Aí o pessoal levanta o caso da menina Mara Lúcia lá dos anos 60, não sei. Então, isso vai deixando a pessoa estressada e você não consegue, né? Às vezes, e naquela época era muito mais difícil, porque hoje a gente ainda tem a tecnologia a nosso favor, né? Naquela época era bem mais difícil você conseguir elementos probatórios. Então eu falo assim, quem deseja entrar nessa carreira tem que estar preparado para isso, né? Quer jogar em time grande, tem que realmente aguentar a pressão, né? Saber fazer o seu melhor. E eu sempre falo isso, quando a gente faz o nosso melhor de maneira correta, honesta, o resultado vem, entendeu? Ninguém consegue ficar muito tempo se realmente não for com trabalho. Ninguém consegue, não dá para você meio que, entre aspas, enganar. Se você não apresentar resultado, se você não tiver, né, o respaldo dos seus pares, da sua equipe junto, porque mais uma vez eu falo, é equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Quando você tem isso, a coisa flui, o resultado acontece. A minha próxima pergunta, ela vai como uma extensão também do que está sendo dito agora. A exposição intensa, ela, claro, pode afetar a vida, né, do delegado fora do trabalho. O senhor sentiu então esse impacto diretamente na sua rotina pessoal durante esse período? Aí a gente está sinalizando ainda mais nesse bloco, né, o caso Cláudia Lobo, e é importante também destacar a questão com a família, todo mundo já, né, meio que entende, porque é um caso com uma repercussão muito maior, né? Fala um pouquinho mais também, puxando aí pro lado da família, puxando aí pro lado do dia a dia, da pessoa mesmo, e não só da função do delegado. Nesse período é óbvio, né, que todo mundo me perguntava, não perguntava nem se você tava bem, né? Tá bem, não, só quer saber do caso. E o caso, o que aconteceu, tal. Então isso Tá nem bom dia, nem bom dia, né? Coisa que às vezes eu já falo, e depois passado o tempo, vocês estão falando disso ainda, né? Vamos embora, já foi até condenado. Mas essa questão de que a gente evita, né? Graças a Deus, eu tenho um pensamento comigo, né? Quando a gente faz o nosso trabalho de maneira correta, essa questão, minha mãe às vezes fala, meu irmão, você não tem medo de vingança, né? De alguém querer. Eu falo, não, eu fiz o meu trabalho, a pessoa tá fazendo a coisa errada, se ele foi preso, ele sabe porque ele foi preso, eu sei porque eu prendi. O que eu não posso, né, é cometer uma injustiça, prender ele por uma situação que ele não deve. Eu penso isso, se uma pessoa que vai preso e é alguma coisa atribuída a ele que ele não fez, eu creio que todos os dias que ele estiver preso, ele vai ficar pensando, puta, esse cara colocou uma coisa que não era minha, o dia que eu sair eu pego ele, né? Então eu acho que faz parte do pacote essa questão de ele tá delinquindo, e meu trabalho é justamente efetuar a prisão, né? Perfeito. Fez investigações relacionadas a roubar banco, prendemos o ladrão que estava procurado desde 98, usava nome falso na época lá do roubo a banco de Ourinhos, né? Indivíduos de mais alta periculosidade, mas eu não posso ficar pensando nisso. O nosso dia a dia, a nossa rotina, ela tem que ser um pouco a mais do cidadão comum, né? Então eu tenho que estar muito mais antenado, né? Eu não vou nem na padaria desarmado, eu ando armado o tempo inteiro. Isso que eu ia dizer, né? Então o doutor tá sempre... O tempo inteiro, lá em casa a arma é pronto uso, não fica escondida no cofrinho. Aqui também, doutor? Eita! Uai. Tem que estar preparado, pronto para em condições dele. É o meu trabalho, então lá todo mundo tá acostumado, né? Minha menina, minha esposa, meus familiares, meus amigos, tem amigo até que às vezes não gosta muito de arma, né? Aí eu chego na casa dele, põe do lado, tá? Eu tô aqui, vai ficar fazer o quê? Né? Tem jeito. Então são situações que a gente acaba
acaba... Olha, tá coçando aqui neste momento. Aqui. O pessoal, o telefone não para. Não o celular Será que o pessoal já tá... Alguém não percebeu que eu não tô conseguindo ouvir, né? Insistente, né? Então, assim, são rotinas que a gente adapta à nossa função, né? Isso e o pessoal acostuma, né? Minha esposa tem jeito. Há muitos anos, sabe como é o dia a dia. Doutor, acho que para finalizar, né, esse assunto, O bloco, o senhor leva alguma lição desse caso da Cláudia? Eu penso assim, que isso, por óbvio, né, demonstra a importância da instituição, da Polícia Civil para a sociedade, porque é o tipo de crime que ninguém nem imaginava, né, doutor? Não, então. Nem imaginava o que tinha acontecido com ela. Quem que tinha feito isso? Como foi? Ainda mais quem foi, né? Isso, foi óbvio. Uma surpresa. Se eu falar que num primeiro momento, já ele, não, foi a primeira pessoa que eu desconfiei. Claro que imagina, não, pelo contrário. Ele inclusive tentou manipular a investigação, direcionar, né? Mas às vezes eu fico soltando aqui às vezes alguns ditados, mas eu sempre falo isso, né? O diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder, né? Então, esse crime, o que ele trouxe assim a importância de você efetivamente usar dos recursos que a Polícia Civil dispõe, os recursos tecnológicos, isso para quem trabalhou no caso sai assim com uma sensação de dever cumprido, de fortalecimento institucional, de demonstração de importância cada vez mais do investimento, né? Sim. Na investigação, na inteligência. Porque eu vejo assim, muitas vezes, principalmente o governante, ele acha que segurança pública é só comprar viatura, né? Comprar viatura e colocar viatura. Não é. Se você não investe na inteligência, na investigação, alguns crimes eles não vão ser solucionados. Sim. Porque você consegue, às vezes, fazer uma prevenção. Mas, como eu disse, depois que esse crime aconteceu, a única instituição que vai poder atuar é a Polícia Civil. Então, se a gente tiver uma Polícia Civil forte, bem estruturada, né, e bem preparada, por óbvio, esses resultados vão acontecer. Deixa eu mandar um abraço pro Márcio, lá do Jardim Bela Vista. Manda. Ele mandou aqui o seguinte, ó. Oi, de boa, que bacana a entrevista com o delegado. Eu estudei na mesma escola que ele quando criança e quero deixar um abraço e dar os parabéns pelo profissional que é. Sucesso sempre. Abraços do Márcio, lá do Bela Vista. Qual foi a escola, doutor? Eu estudei no Torquato Minhoto. É isso aí. Estudei no Torquato Minhoto lá no Bela Vista. Isso. Depois, no colegial que eu fui pro CTI. Mas... um abraço pro Márcio, meu contemporâneo. Você lembra dele? O senhor lembra dele? Só vendo a imagem, né? Márcio deve ter vários amigos lá. Depois eu vou te mostrar. Depois você me mostra. eu mostro. Mas com certeza, eu tenho memória boa. Aí, ó, X9, ó, ficar mostrando foto pro delegado. Quem mais tá por aqui? Várias pessoas, né, mandando abraços. Ó, o Marcos. Fala, falei Marcos. do Márcio, tem o Marcos Alves. Me formei em Direito, entrei na faculdade com o objetivo de almejar o cargo de delegado. Espero um dia alcançar esse objetivo e me tornar colega de trabalho do Dr. Cledson. É isso aí. Boa sorte pra você, Marcos. Esforço pro Marcos, né? E que Deus abençoe a carreira dele. Estudar, que não tem outro jeito. Tem que estudar mesmo. É isso mesmo. Delegado, de que forma a tecnologia, já que a gente falou, né, de tecnologia, transformou, ajudou o trabalho de investigação nesses últimos anos? Olha, nós tivemos vários avanços, né? Hoje em dia eu falo a importância da preservação do local de crime, porque hoje nós temos desde dos confrontos, né, de material genético, isso que a gente via em seriado americano, na televisão, né? E hoje já é uma realidade. A gente já tem aí banco de dados de DNA, banco de dados de confronto balístico, né? Então você consegue já demonstrar que uma arma de fogo confrontada com um projétil extraído de um cadáver partiu daquela arma. A gente já tem banco nacional disso. A gente consegue fazer hoje em dia as chamadas investigações telemáticas, né? Ou seja, buscar na nuvem. Você não precisa mais ter acesso ao aparelho telefônico. Então às vezes você vai investigar o indivíduo lá, ele vai lá e quebra o telefone. Ele acha que isso vai resolver o problema dele, né? A gente tem outros mecanismos, né, de investigação tecnológica. E hoje em dia a gente dá muita importância para isso, né? Tentar formar já o policial sem esquecer o nosso trabalho na essência, né? Que é trabalhar com as fontes humanas, trabalhar com as informações, como a gente falou lá no primeiro bloco, né? Como que essa informação vai chegar num primeiro momento para a Polícia Civil? Vai vir da comunidade. Mas quando eu for processar essas informações, quando eu for trabalhar ela, eu tenho que contar com todos esses meios. Então o nosso trabalho é muito isso. Você tem que aliar, porque senão seria fácil, né? Você botaria um robozinho para fazer nosso trabalho aqui. Você tem que ter a expertise do policial, a experiência, a fonte humana, aliado a todos esses recursos que só vieram realmente para melhorar. Como eu falei para você, desde um reconhecimento facial. Hoje eu consigo bater a foto de um indivíduo
tá passando o nome errado, passando o nome, ele é procurado da justiça, em 3 minutos vem aqui a informação para mim de quem é, quais crimes que ele responde, se ele tá com mandado de prisão. Num passado recente, quando eu entrei na polícia aí, que seja, 20 anos atrás, a pessoa chegava na delegacia, dava um nome falso, você tinha que tocar o piano, como a Carol falou, mandar lá para São Paulo e daqui 2 semanas vinha o resultado para saber se era ele ou não era. Até ele já estava bem longe. 2 semanas já estava lá. Aproveitando que o doutor está falando sobre isso, quais são as ferramentas digitais indispensáveis hoje para o dia a dia, então, de um delegado? Hoje a gente tem, né, dentre essas ferramentas, como eu disse, o reconhecimento facial, né, o chamado LEAD, que é a legitimação à distância, por isso a importância da preservação, né, do local. O perito vai lá coletar a impressão digital, isso vai para um banco de dados. Então, muitos dos crimes, a gente brinca no jargão policial, cai no colo. Porque feito uma perícia bem realizada e encaminhado esse vestígio para lá, o resultado do laudo aponta, quem esteve nesse local foi o fulano, né? Como eu sempre brinco, né? Não dá para ele chegar e falar, eu não fiz isso, eu não tava lá. Você tava lá, porque é sua digital, seu material genético que apareceu, né? Então, esses são alguns, né, dos recursos que a gente tem disponibilizados, é um acompanhamento, a instituição realmente vem se modernizando, né? Tentando acompanhar, óbvio que o criminoso, ele sempre tem ali os golpes, né? Eu falo hoje em dia, exponencialmente aumentou o crime de estelionato digital. É onde as pessoas têm que estar muito mais atentas. A gente que tem familiar, né? Eu tenho mãe, chegou uma mensagem, já tentaram, para ela, se passando por mim. Mandando com a minha foto lá, eu troquei meu telefone. Ainda mais com inteligência artificial hoje, né, doutor? Né? Eles conseguem fazer até vídeos. Recentemente eu só trocava, né, fotinho. Hoje em dia ele consegue pegar uma imagem sua, mudar a sua voz, né? Pode ser que agora um estelionatário esteja gravando a minha voz aqui para depois se passar. Então é muito cuidado, né? A gente não pode realmente... O crime de estelionato pelo meio digital, ele aumentou exponencialmente e é um dos desafios, né, da Polícia Civil atualmente. Como a Carol perguntou da inteligência artificial, como que ela já está sendo utilizada na investigação? Sim, doutor? A gente consegue já, até como um facilitador, né? A gente consegue, por exemplo, num futuro bem recente, você chegar na delegacia, narrar o fato pro escrivão ficar digitando, não vai existir mais. Você vai ter um microfone, a inteligência artificial coleta o que você está reportando, ele transforma aquilo no histórico de boletim de ocorrência, né? O chamado investigador virtual. Eu tenho 5 roubos de posto de gasolina registrados numa mesma região da cidade. A inteligência artificial, ele já consegue correlacionar daqueles 5 casos, quais tem a coincidência. Desses 5, 3 foram praticados por 2 indivíduos numa moto vermelha. Nessa moto vermelha aqui, ela circulou em tal região. Então, todo essa tecnologia que serve, né, para o criminoso, também vem sendo bem, agora, né, já, né, aperfeiçoada. A gente cada vez mais, a Polícia Civil tem investido tanto na formação como na especialização, né, de quem já está na instituição. Quem está entrando agora já vem com essa formação da academia. No meu caso, que eu estou já há algum tempo, a gente tem que passar por esses processos de reciclagem, de acompanhamento dessas modernidades, né? Tem uma pergunta aqui do Thiago, posso fazer? Pode. Ele perguntou assim, doutor, qual é a idade permitida que pode entrar na Polícia Civil e quais são as funções para iniciantes? Existe um cargo só para motorista? É o que a gente chama, né? A gente espera, né? Inclusive estamos avidamente esperando pela lei estadual que vai regulamentar, no caso, a lei orgânica das polícias civis. A gente já teve aí pelo menos por parte do governo, uma informação de que as carreiras vão se aglutinar em pelo menos 6. Delegado, escrivão e investigador, com outro nome, né, que seria oficial de investigação e oficial cartorário. Aí a gente tem os peritos e o motorista seria o que a gente chama do agente policial. Óbvio que a função do agente policial é muito mais ampla, mas no passado o agente seria aquela pessoa responsável pela frota, né, por dirigir as viaturas. Nós temos ainda alguns cargos que são de nível médio, né, que já não estão tendo mais os concursos, mas pelo menos pelo que eu tenho conhecimento da lei orgânica, esse cargo de agente policial vai ser de nível médio. Os demais são todos de nível superior. Mas assim, não existe uma limitação de idade, tá? Não existe. Nenhum edital vai vir e falar até tantos anos
Porque eu acho, salvo engano, da Polícia Militar tem um fator determinante, né? Em relação da atividade, que eu não sei até qual seria o máximo. Mas da Polícia Civil não existe no edital um limitador de idade, tá? Existe em relação ao delegado, como eu falei, tem que ser bacharel, os demais curso superior e os cursos de médio, né? Que seria o agente, primeiro grau. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço pro Fábio Garcia. Ele, na verdade, está mandando aqui um abraço também pro doutor Cledson, pelo dia do delegado, que foi ontem, né? Excelente profissional e que representa com maestria a instituição. É isso aí. Então é o Fábio Obrigado. Garcia mandando aqui um abraço pro doutor também. É isso aí. Bora lá então. Doutor, como o senhor vê o futuro da profissão do delegado? Olha, a nossa função é uma das funções inerentes à justiça, né? Então, o delegado de polícia, como a gente é um dos propósitos, é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais do cidadão. Você imagina que aquela ocorrência que é levada sobre uma alegação de uma situação de flagrante delito, nós vamos decidir sobre o segundo mais bem importante do cidadão, né? O primeiro é a vida. O segundo é a liberdade. Sim. Então, você tem que ali analisar se estão presentes os requisitos, os fundamentos, e só um profissional da carreira jurídica pode fazer essa primeira análise, né? De uma situação que é apresentada antes de ser, obviamente, encaminhada ao Poder Judiciário. Então, a importância da função constitucional do delegado é nesse sentido. É o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. E como eu disse, nessa função híbrida, a gente tem essa questão jurídica e tem também a coordenação das investigações, né? Das operações policiais. A carreira do delegado de polícia, ela é diferenciada por essa circunstância. A gente tem que estar, então, preparado nesses dois sentidos. E como futuro, né? Eu acho que só tem justamente dependeria da parte do governo valorizar cada vez mais, uma coisa que a gente sempre toca no assunto, né? Principalmente aqui em relação ao estado de São Paulo, apesar de ser o estado mais rico da federação, é um estado em que paga os seus piores salários. E dentre as carreiras jurídicas, o delegado de polícia é uma das que menos recebe. Sem falar, então, né, das carreiras operacionais, né? Então você vê, se o delegado já reclama em relação ao seu salário, as carreiras, imagina, então, sem desmerecer, por exemplo, o ascensorista do Tribunal de Justiça, da Assembleia lá em São Paulo, mas ele não pode, obviamente, ganhar mais que um investigador, que um escrivão que se arrisca, né, na atividade fim. Então eu acho que isso tem que ser revisto. É um pleito, né? Sempre a gente escuta aí promessa, vai melhorar, mas eu já estou há 25 anos esperando ainda, né, empurrando com a barriga. Eu quero sair, né, dando um curto espaço de tempo aí com 30 de função, talvez aí sendo beneficiado com alguma coisa melhor, né? Mas vamos esperar, vamos confiar. Doutor, que conselho o senhor daria para jovens que têm o sonho de atuar na segurança pública? Olha, isso é importante porque é um dom, né? Você tem que ter essa chamada vocação, porque você abdica de muitas coisas. Eu falei aqui num curto espaço de tempo de quantas circunstâncias que a gente às vezes deixa, né? De curtir, de estar junto com a família, de estar presente, né? E às vezes até eu dou muito esse conselho pro pessoal do curso de formação. Gente, agora você é polícia, vira sua chavinha, né? Pô, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de às vezes frequentar um determinado local, mas ali eu sei que vai ter pessoas que, né, não são condizentes com a minha função. Eu vou ter que às vezes abdicar de frequentar alguns lugares, eu vou ter que ter alguma postura diferente, alguma postura, né, diferente. Eu falo que às vezes até a gente ficou falando de conversar sobre assuntos policiais. Tem situação que às vezes você vai realizar uma operação no dia seguinte, você não pode chegar numa mesa de boteco e falar, preciso ir embora mais cedo, que amanhã a gente vai fazer uma operação. Não pode, não isso dá é um sigilo. Não dá, né? Isso aí você pode botar a perder todo um planejamento de meses às vezes. Então, o que é o conselho? Primeiro, a pessoa tem que saber se realmente ele vai ter, porque não é uma função, eu brinco, né? A gente não é gerente de estabelecimento comercial, que deu 6 horas, fecha a porta, 6:05 eu tô em casa. Então, às vezes, que hora você vai vir? Não sei, eu vou acabar meu trabalho, não tem hora. Pode ser que eu chegue hoje, eu posso chegar às 17, posso ter acordado às 5 e 2:30 da tarde meu serviço está pronto e já vou descansar, ou pode ser que eu vou ficar até meia-noite. Então a gente não tem muito como fazer essa programação. Então já saiba que vai ter que abdicar de muita coisa da sua vida social. E outra coisa, né? Quem entra com o propósito de se
auto-beneficiar da função, já está entrando errado. O nosso nome diz, né? Nós somos servidores públicos. Por isso que eu fico assim, pé da vida, né? E uma coisa que a nossa administração combate muito e pega muito no pé quando a pessoa às vezes é maltratada, né? Num plantão policial. Vai num plantão policial e tem que tomar canseira, a pessoa, não dá para eu fazer esse BO, faz online, vai lá e procura. Isso não existe, né? Então isso a nossa administração interna aqui, o nosso diretor, Dr. Ricardo Martins, né? A quem eu já transmito aqui em nome de todos os delegados, né? Essa saudação em relação ao dia do delegado. A administração nossa do DEINTER é muito rígida em relação a isso, né? Dr. Luciano, seccional, como o plantão policial tem que tratar bem a população, porque é o nosso cartão de visitas, né? É o cartão de visitas. Então, aquela pessoa que é bem tratada, não adianta nada a gente fazer um bom trabalho policial e ter uma pessoa falando bem, se você ali num atendimento de plantão policial, uma pessoa pode colocar tudo a perder. Então, para quantas pessoas ele vai falar, puta, fui mal atendido, demorou, me trataram mal, estavam dando risada, tomando um cafezinho. Foi embora e não levou a coisa. Eu acho que isso é uma questão que, pública. Assim, dentro da nossa instituição é uma coisa que tem que ser realmente melhorada e não poder acontecer. Isso aí tem que ser, não regra, tem que ser exceção. Realmente, a pessoa tem que ser, ter o seu serviço público, como todos, né? Bem prestado, sair falando bem da instituição, né? Certo. Finaliza a sua pergunta, Bira. Vou finalizar. Doutor, vale a pena ser delegado? Vale muito a pena. Eu penso assim, independente dessa questão que a gente falou, é a questão que a gente tem que brigar, a gente tem que lutar para ser melhor valorizado, mas assim, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Essa satisfação de você começar uma investigação do zero, você prender um criminoso, você tirar um indivíduo pernicioso de circulação, saber que aquela pessoa fez um mal para alguém e ela vai ficar muito tempo presa, né? Pagando pelo erro dela. Evitando aquela pessoa de cometer outros delitos, pode ser um estelionatário, pode ser um autor de furto, pode ser um homicida, pode ser um traficante, mas você está atuando para quê? Porque aquela pessoa que está indo contra o sistema legal, né, cometendo um delito, ele vai estar fora de circulação por um determinado tempo. Quem propicia isso é uma boa investigação, é uma investigação justa, né? E aí a questão da pena que ele vai cumprir, quanto tempo, se vai progredir, se não vai, foge um pouco da nossa atribuição funcional, né? O nosso papel é realmente esse aí. Então, vale muito a pena. Com certeza. Galera, vamos finalizar o De Boa de hoje com a presença do Dr. Cledson, que é delegado da DEI, que veio nos contar aí um pouco sobre a sua profissão, já que ontem foi dia do delegado. Deixa eu aproveitar então, Carol. Doutor, para quem quiser acompanhar o trabalho da Polícia Civil, tem redes sociais? Sim, a Polícia Civil tem a rede social, né? No Instagram. A DEIC Bauru também tem o seu perfil oficial aqui do Instagram. Podem acompanhar lá. O Dr. Ricardo Silva Dias é o nosso divisionário, ele que coordena lá o perfil do Instagram da DEIC. Ele sempre coloca diariamente os bons trabalhos que são realizados, né? Creio que também, eu lembro num passado recente, ainda Facebook, né? Antes do Instagram, a gente chegou a receber uma denúncia pelo direct do Facebook. Olha, via Face. Né? Via Facebook, era uma fábrica clandestina de bebidas que estava funcionando aqui em Bauru, e um dos indivíduos que estava ali numa condição análoga a escravo, ele conseguiu acessar através dali, reportar a situação, a gente foi lá, estourou, prendeu os responsáveis. Caramba. Então, são ferramentas, né? Muito importantes nesse sentido. Doutor, então passa pra gente o arroba. Tá, @DEIC Bauru Oficial, né? E a da Polícia Civil, @Polícia Civil SP Oficial também. Pode ser mais ou menos alguma coisa nesse sentido de cabeça, me pegou de surpresa. Não, mas não tem como errar. Polícia Civil vai estar lá. Polícia Civil SP e o DEIC Bauru Oficial. E DEIC Bauru Oficial. Doutor, todo mundo que vem aqui recebe uma pergunta. Sim. E com o senhor não vai ser diferente. Me diga, por favor, o que é de boa para você? Olha, o que é de boa é você ter um trabalho digno, né? Boas amizades, saúde, principalmente, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Então, para mim, de boa é isso, é poder acordar cedo, com saúde, desenvolver o meu trabalho, chegar no final do dia em casa com sensação de dever cumprido, ter a família nos recebendo com saúde, reunir com os amigos, né? Porque não tem coisa melhor que isso. De boa, para mim, é isso aí.
Eu sou fã desse. Eu também. Vamos aplaudir. Excelente. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Doutor, pela oportunidade. Muito obrigada pela sua presença aqui no De Boa na 94. Precisando da gente, estamos aqui. Igualmente, são né? sempre parceiros aí. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima.